Oi, a gente continua o tour pelo mundo para saber como estão funcionando as escolas e como é que cada país está se adaptando a esse segundo ano da pandemia. Agora quem vai conversar comigo, direto de Paris, é o Patrick Neret, que é de São Paulo, mas já mora há alguns anos na França e tem um filho de 6 anos, então pode falar, nos explicar melhor. O Patrick é diretor de marketing da Danone e vai nos contar da experiência dele. Tudo bom, Patrick? Tudo bem? Olha, eu queria saber, você tem um filho de 6 anos, né, o Arthur. Que momento você está vivendo da pandemia? O Arthur está na escola, as escolas estão abertas na França? Sim, estão abertas. No primeiro lockdown, as escolas fecharam, né? Então ele teve um pouco de homeschooling. Mas mesmo no segundo lockdown, no final de outubro, começo de novembro, eles decidiram manter as escolas abertas. Então é o que nos mantém um pouco com o pé na realidade, com um senso de normalidade, porque pelo menos a gente leva ele na escola, né, e traz. Então isso mantém algum tipo de rotina que não seja só ficar em casa. Então, sim, o governo tem trabalhado para, pelo menos nas escolas primárias, né, deixar as crianças terem algum tipo de rotina mais normal. E que tipo de cuidados, por exemplo, quando você mandou o Arthur para a escola, tem que ter? Desde roupa, alimentação, material escolar, tem alguns protocolos? Então, tem algumas rotinas na cantina, né? Então, o espaçamento entre as crianças tem sido respeitado, tem a questão toda de higienização, né? De lavar as mãos e uso de gel. Desde outubro, final de outubro, eles precisam usar máscara, então eles vão de máscara, mesmo as crianças de 5, 6 anos. E a novidade dessa semana é que você não pode mais usar máscara de tecido, você precisa usar uma máscara, né, essas descartáveis, cirúrgicas. Então, mas enfim, tem essas adaptações e esses ajustes que vão acontecendo de forma razoavelmente fluida, né? Porque toda vez que entra que essa história muda um pouco de figura, eles precisam fazer pequenos ajustes, né? Mas com sorte estamos desde setembro sem qualquer tipo de grandes impactos, pelo menos nessa parte da vida. Mas as crianças têm que ficar de máscara dentro da sala de aula? Sim, ficam de máscara dentro. Bom, é aquela história, né? São crianças de 6 anos, então quando você vai buscar, a criança tá com máscara no queixo, tá, né? Eles brincam com o negócio, vai saber como é a história de lavar as mãos e tal, mas enfim, na teoria existem essas regras enfim, têm de ser respeitadas pelas escolas pelo país. Mudou algum tipo da rotina, algumas aulas que eles não têm, ou, por exemplo, tem gente que fazia aula de natação, não tem mais aula de natação, ou não tem mais aula de teatro, algumas coisas que tem mais contato também pessoal? Os ateliês que aconteciam à tarde, né, o que eles chamam de ateliê aqui, né, são os esportes e as aulas mais ligadas à cultura, estão suspensas, né? Então a gente até ia matricular o Arthur no judô e, enfim, decidiu esperar para ver o que acontece. Então essa foi o grande impacto, né? Mas isso é um período dos 10 períodos da semana. Então, enfim, pelo menos boa parte do tempo ele segue com aula normal. Como é que você está sentindo esse momento da pandemia, Patrick? Eu queria a tua impressão como pai, né, que está mandando um menino pequeno, né? A gente sabe que tem menos, as crianças têm menos risco, mas mandando para a escola, você se sente seguro? Você confia nessa estratégia que o governo colocou? Confio. Enfim, aqui as pessoas elas têm um nível de insatisfação que é perene, né? Então, assim, se fecha as escolas, reclamam que fechou as escolas, se abre as escolas, reclamam que abriu as escolas. A gente, né, eu e a Gabi, minha mulher, como pais, a gente está confortável, a gente acredita na estratégia, a gente acredita na ciência, então viu os números em relação à taxa de contágio entre as crianças, né? E a carga viral, e, enfim, pelo pouco que a gente entende desse tema, a gente não se considera especialistas em epidemiologia, mas a gente acredita no que o governo tem feito, e eu acho que tem um ponto que é um lado positivo, se é que tem algum dessa história toda, é a idade do Arthur. Eu acho que é um pouco mais
tranquilo de contornar essa situação versus se fosse uma criança, um adolescente, por exemplo, né? A gente sabe que aqui entre os adolescentes a história é bem mais séria, as taxas de suicídio e o impacto em saúde mental tem sido tremendo. Pelo menos com o Arthur, pelo que a gente pode perceber, a gente tem conseguido contornar, né? Claro que sai muito menos de casa, tem muito mais tempo de tela e tudo isso, mas de forma geral acho que poderia ser pior, entendeu? Então, enfim. E a escola tem protocolos, por exemplo, se um professor testar positivo, o que tem que fazer, um grupo da turma inteira tem que se isolar, isso vocês já têm todas as orientações. Sim, e essas orientações também mudam de tempos em tempos, né? Antes eram 3 crianças que precisavam estar com positivas para fechar a classe. Eu entendo que agora uma criança só já fecha a classe. E, enfim, isso aí tem um impacto em todos os pediatras, né? Então, os pediatras aí seguem um pouco esses protocolos também como consequência. Então, se o seu filho tem febre e você leva ele no pediatra, ele tende a estar alinhado com essas últimas diretrizes do governo.